Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo bem. Quem for entrando aí, por favor, coloque nos comentários como é que está a nossa transmissão de hoje. É a dinâmica pós-almoço. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Holanda, sou neuropediatra aqui da cidade de Recife. E toda quarta entro numa live após o almoço para a gente debater alguns casos clínicos com peculiaridades vistas no meu consultório e, na segunda parte, responder as perguntas deixadas em minha caixinha de pergunta. E quem ainda não enviou, por favor, aqui ao lado dos comentários tem esse balãozinho com interrogação e aí você pode enviar sua pergunta para a gente na segunda parte da dinâmica poder responder. E aqueles que entraram, por favor, manda o aviãozinho aí para os primeiros 3 contatos que aparecerem, né? Julgue que eles vão aproveitar, né? Vão ter um engrandecimento do conhecimento em relação às neurociências e à neurologia. Pois bem, hoje eu vou falar de um ponto muito perguntado no consultório, que são os testes genéticos. Na minha prática, né, particularmente os testes genéticos no autismo. E vou trazer para vocês o caso de 4 pacientes, sendo os 2 primeiros gêmeos, são gemelares, com as mesmas características: dificuldades na aquisição da linguagem, notavelmente a fala, dificuldade de socialização, comportamentos repetitivos e interesses restritos, com um ou outro comemorativo ali, um com mais hipotonia, né? Outro com mais frouxidão ligamentar, mas os sinais clássicos do autismo estavam presentes nos 4 pacientes. Então, não há dúvida que pôde ser feito o diagnóstico clínico do autismo, né? Se pôde saber o que é o autismo. Mas os testes genéticos nos auxiliam a dizer o porquê, uma causa, estratificar esse paciente em relação a outros pacientes que possivelmente possam ter a mesma causa genética e até calibrar o nosso prognóstico. Ou seja, como assim calibrar o prognóstico? Adivinhar o futuro? Não, a partir da estratificação, do conhecimento de qual alteração genética, qual mutação, qual deleção aquele paciente apresenta, a gente pode, num banco de dados e até através de artigos científicos, ver como é que é a evolução. Então, se eu atendo uma criança com 3 anos e eu acredito que o teste genético pode dar dados a respeito de estratificação e prognóstico, ou seja, o prognóstico é o que acontece com essa pessoa, eu solicito o teste genético. E vendo se há alguma alteração, né, em algum banco de dados ou algum artigo científico publicado, eu posso dizer, olha, seu filho e quem tem a mesma alteração genética dele evolui de tal forma, na adolescência pode ocorrer tal forma, na vida adulta pode complicar com tais e tais condições, né? Muitas vezes a gente tem o diagnóstico do TEA, o diagnóstico clínico, e o diagnóstico genético nos possibilita antever se vai ter maior incidência de comorbidades ou de qualquer outra condição. Então, é possível, pelo diagnóstico genético, antever e prevenir, por exemplo, epilepsias, ou antever e prevenir cardiopatias, que podem acontecer em algumas síndromes genéticas. Então, os primeiros 2 casos, como eu falei, eram 2 irmãos gêmeos bivitelinos, ou seja, heterozigóticos, de placentas diferentes. Então, são gêmeos que a gente fala fraternos, bem diferentes um do outro, um mais moreninho, outro mais galeguinho, a mesma condição, que era o autismo, e por peculiaridades físicas, então tinham um tamanho do perímetro cefálico maior, uma cabeça maior, hipotonia. Eram crianças que cresceram muito rapidamente, com 2, 3 anos já vestiam roupas de crianças de 5, 6 anos. Então tinham um grande ganho de estatura e peso. E foram a um geneticista que viu pelas peculiaridades, né, de face, de envergadura, de estatura,
pôde fazer o diagnóstico sindrômico e clínico da síndrome de Sotos, que a gente chama de gigantismo cerebral, que a criança cresce demais e muitas vezes tem o atraso de desenvolvimento global, autismo, deficiência intelectual e epilepsia. Só que esses dois gêmeos não tinham diagnóstico molecular, não tinham testes genéticos. O quanto era importante aí fazer, visto que são crianças com autismo, deficiência intelectual, características peculiares que os colocam numa condição bem reconhecida, que é a síndrome de Sotos. Eles tinham todo o direito e acesso, até pelas novas normas e rol e o novo rol da ANS, de fazer o diagnóstico genético e molecular. Só que eles não tinham. Esse é um caso. Outro caso foi uma paciente que eu também recebi no consultório, que tinha atraso global de desenvolvimento e hipotireoidismo congênito. Ela passou por mim 2 ou 3 vezes e eu percebi dificuldades na aquisição dos marcos da linguagem e suspeitei que realmente pudesse ter um transtorno do espectro do autismo clinicamente detectado. Não foi feito nenhum exame até então. Como ela tinha esse atraso global do desenvolvimento, o hipotireoidismo e a suspeita do autismo, solicitei o teste genético e, surpreendentemente, veio. Ela me mostrou ontem, tá? Tô aqui com ele. Veio uma síndrome também conhecida como síndrome de Williams-Boyden, que no microarray se detectou uma deleção de um segmento do braço longo do cromossomo 7. Então essa criança pôde ser colocada dentro do transtorno do espectro do autismo pelas características clínicas e ainda tem, para blindar o diagnóstico, o teste genético, colocando como uma pessoa com a síndrome de Williams. Há algum tempo eu atendi por telemedicina uma família que tinha uma criança com atraso de desenvolvimento, dificuldades de aquisição dos marcos de linguagem. Essa família mora na América do Norte, foi-se ao pediatra e o próprio pediatra encaminhou a um neuropediatra, que encaminhou a um geneticista. Lá é assim, dessa forma que se trabalha, por encaminhamentos. E aí o geneticista solicitou aquela bateria de testes genéticos. Passou ao pai o resultado e essa criança, no seu microarray, eu vou explicar para vocês cada um desses termos depois, tinha uma deleção também intersticial do braço curto do cromossomo 4. Então, também foi possível classificar como uma criança com atraso de desenvolvimento global, mas particularmente com o diagnóstico do autismo, tanto pelas características clínicas, mas blindada aí pelo teste genético. Então, gente, toda criança com autismo deve fazer teste genético? Nem todas, tá? E eu acredito que, e muitos colegas acreditam que não é o foco nas primeiras consultas. Claro que se você imagina que aquilo vai trazer um benefício, um dado imenso para a evolução da criança, se pede na primeira consulta. Agora, não é errado você direcionar a família ao que se deve ser feito para a criança melhorar e nos seguintes encontros, com um melhor relacionamento, propor o teste genético, até para poder tatear como é que vai ser o estigma, porque muitas pessoas acreditam que se é genético, é hereditário. E aí começa aquela busca, aquela caça às bruxas de quem é a culpa. É da família do pai? É da família da mãe? Então, isso vira uma grande confusão no consultório quando você propõe no início. Mas deve-se buscar o diagnóstico genético, sim, sim. E o diagnóstico genético, ou melhor, o teste genético normal, não exclui o autismo. Porque a gente sabe que a causa do autismo
em sua grande percentagem das vezes, é genética. A não ser um autismo adquirido por uma meningite, por alguma condição acidental, né, por uma intoxicação. Aí sim você tem causas raras do autismo, mas em sua maior parte a causa é genética. E hoje a gente vive esse boom do diagnóstico genético, da busca do diagnóstico genético. E isso facilita bastante a consolidação do diagnóstico clínico. Não exclui o diagnóstico clínico, mas quando eles estão casados, aí não tem uma dúvida. Além de consolidar o diagnóstico clínico, pode propor, né, algum tratamento. Claro que algumas síndromes genéticas, quanto maior a sua incidência na população, mais interesse se desperta para a busca de um tratamento genético, de uma terapia gênica. Então a gente tem, no caso da síndrome de Rett, que hoje não é classificado como TEA, mas já o foi como uma forma de autismo em meninas, majoritariamente meninas e raramente em meninos, por uma alteração no gene MECP2. Hoje, o pesquisador Alison Mottry, que é um geneticista, já pesquisa, naquela pesquisa dos minicérebros, uma cura para o Rett em ratinhos, né? Então, se por acaso a incidência de algumas alterações genéticas forem muito grandes, assim, 100 mil pessoas com a mesma alteração, 200 mil pessoas com a mesma alteração, desperta o interesse por pesquisa nessa área e um melhor entendimento do autismo causado por aquela alteração genética. E quais são os exames que hoje nós temos acesso? Tanto na rede pública, né, como também pelo novo rol da ANS, que determina cobertura obrigatória pelos planos de saúde, podendo ser solicitado por neurologistas, hematologistas, pediatras, cardiologistas, geneticistas. Qualquer médico pode solicitar o exame, não precisa ser necessariamente um geneticista, mas para liberação pelo plano de saúde, eles determinam alguns protocolos que têm que ser cumpridos. Ou seja, para transtornos neurológicos, o neurologista ou o geneticista pode pedir. Para transtornos hematológicos, como certas formas de leucemias, linfomas, o hematologista ou o geneticista pode pedir. E assim por diante. Então, a ANS já determina que os planos cubram o cariótipo por bandeamento, a pesquisa do sítio X frágil, eu já falei para vocês numa live sobre a síndrome do X frágil, e o microarray já podem ser acessados por planos de saúde, tá? Obedecendo alguns protocolos. Então, o médico tem que justificar ali que se investiga o autismo, que é no primogênito de um casal jovem que deseja ter filho, então é importante o aconselhamento genético, ou o autismo com a deficiência intelectual, ou o autismo com encefalopatia epilepsia, ou o autismo mais outra coisa, primogênito, mais macrocrania ou microcrania, tá? Tem que estar bem especificado para que o auditor do plano entenda que aquilo ali vai gerar um novo dado, certo? Mas doutor, qual a diferença entre cada exame? Quando eu explico isso ao paciente, que tem a solicitação colocada em suas mãos, eu falo, olha, o plano vai liberar de um por um, como se fosse a investigação no esquema de um funil. Então, eu comparo o nosso código genético a uma grande biblioteca, né? Que é onde guarda a informação do que a gente é, como é que nosso corpo se constitui. Então, o primeiro exame que o plano libera é o cariótipo, que, comparando-se a uma biblioteca, é um exame que vê se essa biblioteca tem todas as estantes. Então, através do cariótipo que a gente pode, por exemplo, diagnosticar uma síndrome de Down. Claro que o diagnóstico da síndrome de Down não precisa ser somente pelo cariótipo. A gente tem
características fenotípicas que ajudam no diagnóstico clínico, mas todo paciente com o fenótipo, a característica da síndrome de Down, merece fazer o cariótipo para identificar se é síndrome de Down por uma trissomia do 21 ou se é síndrome de Down por uma translocação do 21. E a translocação parte ali do cromossomo 21, foi parar em outro lugar e se contou 3 vezes, tá? Que a gente chama de translocação. Ou se é uma síndrome de Down por mosaicismo, ou seja, nem todas as células do corpo dessa pessoa tem a trissomia do 21, ou a translocação, se for o caso. Uma parte das células não tem esse tipo de cromossomopatia. Então, o primeiro exame é o cariótipo, que verifica se essa biblioteca genética tem todas as estantes. O segundo exame a ser liberado é a pesquisa do sítio X frágil, onde vai se ver, comparando uma biblioteca, nosso código genético, se por acaso o livro mais emprestado, está íntegro, não está com as páginas coladas, com as páginas rasgadas, se ainda consta na biblioteca. Vai ver precisamente apenas essa informação do sítio X frágil, que é uma das formas de autismo e deficiência intelectual geneticamente determinadas, excluindo-se a causa de autismo por síndrome de Down. O terceiro exame, aí sim, é o microarray, que me deu a resposta desses 2 casos que eu apresentei no início. Foi por microarray. Então, o que é que faz o exame do microarray, ou CGH-array, ou SNP-CGH-array? Comparando-se novamente ao nosso código genético, a essa imensa biblioteca, o exame do microarray vai verificar se em cada estante todos os livros estão completos. É um exame mais minucioso e aí entrega mais respostas. Quando a gente acha o microarray normal, depois que passou pelo cariótipo, pelo X frágil, o microarray aí sim está normal, aí podemos tentar fazer o exoma, que também pelo novo rol já foi liberado mediante a passagem de todo esse passo a passo. Então, se for uma criança com o autismo, uma encefalopatia epilética, uma demência precoce, uma doença neurológica que você suspeite que seja progressivamente, que avance progressivamente, seja progressivamente degenerativa, como por exemplo uma lipofucinose seroide neuronal ou um erro inato do metabolismo, você pode solicitar o exoma e justificar para que esse dado chegue ao auditor e ele autorize. E aí há situações que você detecta a mutação e se coloca essa informação anonimizada, ou seja, sem o nome do paciente, num grande repositório de dados, onde os laboratórios de genética compartilham e se vê quantas pessoas no mundo têm essa mesma mutação. Às vezes é uma mutação bem rara, é uma doença rara. Se já existe pesquisa a respeito de tratamento ou melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, eu tive uma paciente que veio até mim com o fenótipo do autismo, mas ela tinha uma mutação no gene chamado CAT6A, KAT6A, que existe em torno de 100 pessoas no mundo, inclusive tem um grupo das redes sociais das pessoas com a síndrome CAT6A, de deleção de mutação na CAT6A. E a criança tinha o autismo e estava se desenvolvendo um coquetel de suplementos para poder amenizar a apresentação ou agravamento dessa doença, dessa condição de saúde. Então, é isso. Esses exames podem ser solicitados por qualquer médico que seja. O plano tem a obrigação de autorizar, no entanto, ele pede que se obedeça certos protocolos, certos passo a passo. Espero ter sido claro. Não estou convocando todos os pacientes que são meus e que eu ainda não pedi os exames. A gente pode conversar sobre isso na consulta e oportunamente solicitar o exame. Continue buscando a melhor intervenção, a melhor terapia, o melhor tratamento
que ainda não depende de exame. A gente não tá falando de tratamento genético aqui. O exame é um dado a mais que a gente está buscando e que hoje está sendo ofertado cada dia com menos dificuldade, tá bom? Agora, nessa segunda parte, eu vou buscar responder pelo menos grande parte das perguntas que vocês deixaram aí na minha caixinha, tá bom? Doutor, o senhor poderia indicar um neuropediatra que atende em Caruaru? Tenho vários amigos que estão atendendo em Caruaru, como uma live, né, minha. Eu não vou fazer propaganda de todos que eu conheço, mas você pede para mim no direct que eu falo o nome dos colegas que estão por lá, porque eu posso até esquecer o nome de algum que já atenda por lá e aí fica mal, né? Acabo queimando meu filme com esse colega. Mas depois você me fala no direct que eu te passo. Yoga pode ajudar a evitar crises, no caso TEA, hiperatividade, para evitar o uso de risperidona. Desconheço o benefício, né, que a yoga pode trazer em relação a crises, né, comportamentais no transtorno do espectro do autismo ou hiperatividade. O yoga como atividade física é benéfico para o corpo, mas particularmente para a melhora do comportamento ou relaxamento, não deve ser esse o caminho buscado pelos pais. Uma criança que tem o perímetro cefálico maior do que o normal pode ter autismo? Então, o perímetro cefálico maior do que o esperado para a idade, maior do que o normal, 2 desvios padrão a gente chama de macrocrania. E é um indicador, tá, de algumas formas do autismo, certo? Então, nem toda criança com perímetro cefálico maior do que o normal vai ter autismo e nem toda criança com autismo tem o tamanho da cabeça aumentado. Mas, junto com as características clínicas do autismo, que eu sempre repito aqui, que são dificuldades, déficits e deficiências na aquisição dos marcos da linguagem associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos, mais a cabeça com um perímetro cefálico maior do que o esperado, isso aí sugere fortemente o diagnóstico do autismo. Outra pergunta, doutor, o relatório de psicóloga e da terapeuta ocupacional ajuda no possível diagnóstico do autismo? Ajuda, veja, toda informação ajuda. Ah, mas não tem um relatório da Fono aí, porque não vai abordar a questão da comunicação. Mas a psicóloga e a terapeuta ocupacional pode avaliar como essa criança se comunica. Tá? Então, ajuda, tá, com mais dados para o médico poder analisar. Então, a família vai trazer sua observação, sua preocupação. A escola pode fornecer o relatório, os terapeutas podem fornecer relatório, podem ser vistos vídeos da criança em atitudes ou comportamentos preocupantes, mas a criança no consultório, ou no caso, se for uma teleconsulta, a criança ali presente no vídeo, tudo isso junto, cada pecinha dessa vai ajudar o médico no seu tirocínio, no seu raciocínio, a estabelecer o diagnóstico e ajuda sim relatórios a colaborar com esse desfecho, tá? Outra pergunta, uma criança pode ter alguma característica de autista, mas não ser autista? Veja, se tiver essas duas características em qualquer nível, mais recorrentes, preocupantes, persistentes, duas características, né, que são as dificuldades de aquisição dos marcos da linguagem. Não só fala, mas comunicação, né, reciprocidade, tem essa dificuldade de interação, né, que repercute na interação social. Mas, né, a outra parte, que são os comportamentos repetitivos e interesses restritos, se é autista, tá? Então, se tiver só dificuldade de linguagem, mas não se verifica comportamento repetitivo ou interesse restrito, não tem critérios para o diagnóstico. Ou se tem só comportamento repetitivo, pensar, por exemplo, no TOC, no TDAH, mas se fala bem, se expressa bem, se comunica bem, então não é autismo. Tem que ter as características completas, tá? Em qualquer nível. Já me perguntaram o seguinte, doutor, pode ter características do autismo e não ser autista? Veja, se tem características do autismo, tem autismo. Não tem que a gente discutir, tá? Uma criança pode ter algumas características, mesma coisa.
Doutor, como levar um adolescente de 14 anos para uma consulta? Suspeitamos de autismo leve. Você traz o adolescente na consulta, né? Caso não queira que ele partilhe das informações ali da consulta, ele pode aguardar na sala de espera. Traga um relatório da escola, traga um relatório de algum terapeuta, caso ele já tenha passado. Faça uma lista, né, de sinais, de queixas que você esteja detectando e motivando sua preocupação, que aí a consulta flui de uma forma natural. Eu vou te ajudar, não se preocupe. Agora venha, que é importante a criança ser avaliada. Doutor, é certo tirar o risperidona total ou diminuindo as doses aos poucos? Na minha prática, quando a criança está com doses altas, eu faço o desmame. Então, o que é dose alta? Acima de 1 ml, 2 vezes ao dia, já pode, né, tentar se desmamar se necessário. Se a gente está seguro de que algumas habilidades foram mantidas, que a criança domina algumas ferramentas e que a medicação, a essa altura, já não se faz mais necessária. Aí você pode fazer a redução, o desmame paulatino, tá certo? Reduzindo, por exemplo, 25% da dose a cada semana. Mas se já tiver na dose baixa, por exemplo, 0,25 ml 2 vezes, então você pode já retirar de uma forma total. Claro que você vai ter contato com o seu médico e dar o feedback, se isso foi benéfico, se isso não foi bom, né, se vamos retornar à dose anterior, até aumentar a dose, certo? Você não está ali tirando um apêndice, você não está tirando um dedinho, você não está tirando uma vesícula. Remédio, da mesma forma que entrou, pode sair, a gente vai tateando, né, titulando a melhor dose para a criança e para a família, né, ter a melhor interação da criança sem ter os efeitos colaterais tão comuns. Outra pergunta, autismo grau 1, seria falta de estímulo? Veja, se você já está dizendo que é autismo, não tem necessariamente relação com falta de estímulo. Claro que se não tiver estímulo, pode piorar. Então, para que se atenue ainda mais esse nível de suporte, né, que tenha menos necessidade de suporte, você estimula, você promove experiências para essa criança. Não é autismo, não é bebê pandemia, tem que ser avaliado, certo? Não tem isso de autismo causado pelas telas, autismo virtual, autismo da pandemia. Não, se é autismo, como falei para vocês no início dessa live, grande parte geneticamente determinado. Quando é por um acidente, por um evento, né, é uma coisa muito, muito rara. Ah, mas não quer dizer que não tem autismo por falta de estímulo. Tem sim, tem algumas síndromes de regressão autística, por exemplo, o que aconteceu na antiga União Soviética, no governo, eu acredito que foi na Romênia, de um ditador chamado Nicolae Ceausescu. Muitas crianças que tiveram seus pais assassinados, presos, fuzilados, ou seja, crianças consideradas órfãos eram deixadas nesses orfanatos sem estímulo. Muitas crianças juntas. Então não vamos culpar assim falta de contato com outras crianças, porque o que promove a estimulação são os adultos, ali são os pais, são os responsáveis, os cuidadores. Então essas crianças amontoadas ali no orfanato sem estímulo algum tiveram quadros de que a gente chama síndrome de regressão autística, tiveram um autismo por falta de estimulação, pela fome também, falta de nutrição adequada, certo? Mas a gente não vê, por exemplo, em grandes nevascas, uma família isolada no interior do Canadá, né? No grande e frio norte ali, famílias de esquimós, que só tem pai, mãe e filho, né? Não quer dizer necessariamente que essa criancinha esquimó não vai ser estimulada. Pelo contrário, quando estão ali, só o núcleo familiar mais íntimo, há maior estimulação, né? Isso é até anedótico, é muito comum a gente, por exemplo, fazer a correlação daquelas pessoas que nascem em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Capricórnio, aquário, né? Até na astrologia, serem mais criativas, serem mais inteligentes. Por quê? No hemisfério norte, dezembro e janeiro é o pico do inverno,
Então, o pai e a mãe tá lá, todo mundo juntinho, estimulando a criança. Ninguém sai de casa, certo? Então, reconsidere você culpar o atraso da sua criança como causado pela pandemia, pelo aquarentenamento, né, das famílias, pelo distanciamento físico e social. Na verdade, sua criança está com você, né? Tá com o pai, tá com a mãe, às vezes tem um irmão também, às vezes tem a babá também, ou seja, tantas pessoas ali pertinho, estimulando a criança. Não considere que seja por falta de estímulo. Reavalie e leve a um especialista. Outra situação aqui, uma mãe se queixando, eu sei quem é, se queixando dos pais que são criticados porque tem uma criança com transtorno do espectro do autismo em nível leve, transtorno dessa atenção e hiperatividade e superdotação. Ou seja, é uma criança que está num espectro de muita necessidade de suporte e num outro espectro de grandes habilidades. E muitas pessoas acham assim, nossa, não precisa de tanto, né? Esses pais sofrem críticas, a gente tem que estar aberto, né? As pessoas têm que estar abertas à compaixão, à empatia, coisa tão difícil de se exercitar hoje. Quais são as características de uma crise no autismo, de uma crise comportamental, né? É a diferença de crise, o que é uma crise comportamental e o que é uma birra. Então, a birra tem um caráter argumentativo. Então, a criança com sua dificuldade de comunicação, de trocar uma ideia, ela ali se joga, chora, esperneia, quando deseja provar um ponto seu. Já a crise não é deflagrada por uma intenção argumentativa. Pode ser deflagrada por um estímulo sensorial mais intenso, a percepção desse estímulo sensorial mais intenso. Pode iniciar-se como uma birra, sim, com a contrariedade, e a gente vê que muitas dessas crianças com TEA têm um reduzido limiar, frustração, começam na birra e de repente descompensam, saem do seu eixo, tem muito sofrimento e dificuldade de autocontrole. Então, essa é basicamente a diferença. Na birra, se a birra acontece no cômodo da casa, porque a criança quer, por exemplo, um brinquedo que você não vai dar, ele vai ficar guardado, ela vai brincar com outra coisa. Ela se joga no chão, né, grita, você sai desse cômodo, né, sai do quarto, por exemplo, e vai para a cozinha, a criança para de chorar, te procura pela casa, se joga aos teus pés novamente e começa a chorar. Você sai da cozinha, vai para a sala, a criança para de chorar, te procura, se joga nos seus pés e começa a chorar novamente, tá? E às vezes, quando ela sabe que não vai ganhar, ela para, né, se dá por vencida. Já a crise tem muita dificuldade de ser interrompida. Tem crises que duram aí 40 minutos, 1 hora, e algumas crianças com autismo ficam rememorando aquela crise, num fenômeno que a gente chama de hipermnese, uma memória muito vívida daquele evento que deflagrou a crise. E aí volta os choros inconsoláveis, muita dificuldade de ser consolada. Então, tem grandes diferenças. Quem presencia os dois sabe diferenciar. Perfeito. Outra pergunta. A criança que não fala e não aponta já é diagnosticada como criança com autismo? Veja, tem que ter, como sempre falo, e nunca me canso de repetir, 2 características. Imagina aí 2 caixinhas. Atraso na aquisição dos marcos da comunicação, então não falar e não apontar já é um atraso. Mas comportamento repetitivo, interesses restritos. A gente tem que ver se há algum comportamento que você veja como repetitivo, estereotipado, previsível, né? Até mesmo elaboração de sons, vocalizações repetitivas, pode ser considerado comportamento repetitivo. Tem mais perguntas? Meu filho tem 2 anos, tem dificuldade de entrar na piscina, matriculei ele na natação. Deixa eu ver. Para que seja trabalhada essa dificuldade. Ele está na 3ª aula e chora muito ao entrar. Fica com o coração partido. Devo insistir na aula de natação? Sim. Persista. Agora tente outra abordagem. Talvez você entrando com ele, né? Uma pessoa da confiança dele entrando,
É muito benéfica a natação na cidade e é uma habilidade que salva a vida. Então, quando a gente está falando de acidentes, né, a gente tem que pontuar que as crianças neurotípicas já se envolvem muito em acidentes nessa idade de 2 anos. Então, uma queda na piscina, um empurrão que o leve na piscina, uma enchente, né, algo imprevisível, ele já tem que saber, pelo menos, chegar até a borda, chegar até a beira e se safar, boiar, saber respirar, né, com ali a cabeça fora da superfície, para cima da superfície. E crianças com autismo, eu sempre recomendo natação. Já foi um ponto que foi colocado na minha apresentação do IAC do autismo aqui no TJPE, que as crianças com TEA se envolvem 40 vezes mais em acidentes e 4 vezes mais em acidentes fatais, com morte. E a primeira causa de morte nesses acidentes fatais é o afogamento. Então faz todo sentido aprender a nadar. Então, se está com dificuldade, tente outra abordagem. Às vezes é a piscina que não dá pé, ou a pessoa que está conduzindo a aula não tem um tato. Né? Tente outra abordagem e dê esse presente ao seu filho, né? Saber nadar. Perfeito. A última pergunta, que eu já falei aqui, como melhorar a seletividade alimentar, ou seja, como proporcionar um cardápio mais rico para a criança que tem seletividade alimentar. Identificar qual a razão da seletividade, é um transtorno de desenvolvimento, é um transtorno gastrointestinal, uma alergia alimentar ou uma intolerância, e fazer um trabalho conjunto, vai entrar fono, psicóloga, para um trabalho de convencimento com a criança, né? Um profissional de terapia ocupacional, notadamente, que trabalha a integração sensorial, né? As sensações ali na boca, o paladar, o tato na boca, a sensação de texturas novas, temperaturas novas, sabores novos, uma gastroenterologista e uma nutricionista. Então, um trabalho em equipe, que se consolida, já vi algumas clínicas já implementando, numa cozinha terapêutica. Isso aí pode ser muito benéfico. Se não tem cozinha terapêutica na clínica ou no trabalho que você leva seu filho, tente fazer em casa algumas receitas com ele, né, mediante a sugestão desses profissionais. Da nutricionista, né, combinando com a profissional de integração sensorial, a fono, a psicóloga, o trabalho com objetos, com frutinhas de plástico ajuda também. Então, se tenta de tudo para ajudar a criança e procurar um especialista nesses transtornos, né, relacionados à alimentação e seletividade alimentar. Pois bem, gente, muito obrigado pela participação de todos. Hoje a live bateu o recorde, eu vi aí 52 pessoas ligadas. Sou imensamente grato, isso aí traz um calor enorme ao meu coração. Vou deixar a live salva para os nossos, né, próximos seguidores assistirem, e qualquer dúvida que ficou pode me mandar no direct, comentários, né, nas mensagens. Vocês me acham, vocês com certeza sabem um jeito de falar comigo e eu sempre que posso estou respondendo. Então, uma boa tarde, uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.